coração mais profundo da África existe um país onde a vida não segue as mesmas regras que no resto do mundo. Um lugar onde crescer não é uma etapa natural, mas uma prova de sobrevivência diária que começa quando você é apenas um bebê e nunca termina. Bem-vindos ao Burundi, um dos lugares mais enigmáticos e também um dos mais extremos do planeta. Situado no leste do continente, o Burundi é um país pequeno em extensão, com um tamanho que poderia ser comparado ao de países como a Bélgica ou El Salvador, ou ao estado de Maryland nos Estados Unidos, mas com uma densidade populacional que o coloca entre os países mais populosos do mundo. Se um país como o México tivesse a mesma densidade populacional que o Burundi, não teria pouco mais de 130 milhões de habitantes. Teria mais de 500 milhões de pessoas vivendo no mesmo espaço. Essa realidade exerce uma pressão constante sobre o espaço, mas também sobre os recursos e a comida. O que faz com que se manter vivo aqui não seja apenas difícil, mas uma luta diária por cada oportunidade, já que no Burundi tem muito pouco, e esse pouco que tem deve ser dividido entre muitas pessoas. Essa densidade extrema se deve, em grande parte, aos altos índices de fertilidade do país, já que o Burundi registra uma média de mais de 5 filhos por mulher, uma das taxas de natalidade mais altas do mundo, algo que se torna especialmente chamativo se levarmos em conta que há décadas ele é considerado o país mais pobre do planeta. Mas essa realidade tem um lado muito mais duro, porque embora nasçam muitas crianças, nem todas chegam a viver uma vida longa. A pobreza, a falta de recursos e o acesso limitado à saúde levam milhares de pessoas à morte, dando origem a outro dado igualmente impactante. No Burundi, a expectativa de vida mal ultrapassa os 49 anos, uma das mais baixas do planeta. Um contraste brutal entre uma população que cresce rapidamente e uma vida que, em muitos casos, termina cedo demais. Aqui não há margem para erros. Mais de 90% da população depende da agricultura. O que significa que, se hoje não chover, amanhã não comem, simples assim. Duro assim. Muitas famílias vivem com menos de $15 por mês. Uma quantia que em outras partes do mundo não dá nem para uma única refeição. Mas que aqui deve servir para alimentar várias pessoas durante semanas. Por isso as regras mudam. Aqui você não decide o que tem vontade de comer. Você decide se pode comer. E em um lugar onde tudo é escasso, qualquer vantagem, por menor que seja, pode mudar tudo. E é precisamente dessa necessidade que nascem algumas das realidades mais surpreendentes deste país. Porque no Burundi existe algo que, visto de fora, parece quase impossível. Os conhecidos como táxis humanos. Em algumas zonas, essas bicicletas não transportam apenas mercadorias. Também transportam pessoas. Homens que carregam outros adultos em estruturas improvisadas, subindo colinas ou descendo declives impossíveis, usando sua própria força para mover o que em outros lugares seria feito por um motor. Uma imagem que pode parecer extrema, mas que aqui faz parte do dia a dia. Porque quando não há recursos, a única opção é se adaptar. E no Burundi, essa adaptação transforma algo tão simples como uma bicicleta em uma ferramenta capaz de mudar vidas inteiras. Por isso, algo tão simples como uma bicicleta pode fazer a diferença entre seguir em frente ou ficar para trás, porque não é apenas um meio de transporte. É acesso ao trabalho, à comida, aos mercados, a oportunidades que de outra forma ficariam muito distantes. No Burundi, uma bicicleta não é um luxo, é uma ferramenta de vida. E para muitos vale mais do que qualquer carro de luxo, porque aqui não se trata de impressionar. Trata-se de seguir em frente. E se você acha que isso é o mais extremo que acontece com as bicicletas no Burundi, espere para ver o que vem a seguir. Neste país, enquanto você decide o que comer hoje ou até mesmo o que mais lhe apetece, muitas pessoas simplesmente esperam poder ter algo para colocar na boca. E mesmo assim, o Burundi não é só pobreza. Porque o Burundi não é só dureza. É um país de colinas verdes infinitas, conhecido como a Terra das Mil Colinas, onde a paisagem parece se estender sem fim, coberta por uma vegetação exuberante e caminhos de terra que serpenteiam entre pequenas comunidades. É um lugar onde existem espaços únicos como o Lago Tanganyika,
um dos mais profundos do planeta, cujas águas calmas e cristalinas escondem uma das biodiversidades mais surpreendentes da África. E também alguns de seus maiores perigos, com mistérios ocultos que logo vamos descobrir. Ou lugares como a selva de Kibera, uma selva densa e impenetrável, onde a neblina cobre as árvores e a sensação de isolamento é total, como se o tempo tivesse parado. Lugares onde, por um momento, tudo parece calmo. E é precisamente esse contraste que o torna ainda mais impactante. Porque aqui, a beleza não elimina a dureza. Ela convive com ela. Antes de continuarmos de 1 a 10, que nota você daria a este país apenas com o que viu até agora? No final do vídeo, veremos se você mantém essa nota ou se ela muda completamente quando descobrir tudo o que acontece aqui. Para entender realmente a vida no Burundi, é preciso ir além dos dados e encarar de frente sua realidade cotidiana, aquela que não aparece nas manchetes, mas que define a vida de milhões de pessoas, especialmente nas zonas rurais, onde o tempo parece ter parado e onde a sobrevivência faz parte de cada dia. Nesses lugares, a realidade das moradias é muito diferente do que você imagina. A maioria é construída com barro, galhos e folhas, estruturas frágeis que mal resistem à chuva ou ao vento, onde famílias inteiras vivem em apenas alguns metros quadrados, compartilhando um único espaço para tudo: dormir, cozinhar e viver. Em muitas dessas casas não existem quartos propriamente ditos, nem banheiros, nem chuveiros. Tudo acontece no mesmo lugar, e a privacidade simplesmente não existe. Várias pessoas podem dormir no mesmo chão ou compartilhar uma mesma cama improvisada, feita com tecidos, esteiras ou o pouco que tem à disposição. A água encanada é inexistente na maioria dos casos, e algo tão básico como tomar banho depende do que conseguiram coletar naquele dia. Em algumas áreas, até mesmo o conceito de banheiro é rudimentar, utilizando espaços improvisados ao ar livre, ou estruturas muito precárias. Mas o mais surpreendente é como, em meio a essa escassez, as pessoas se adaptam. Em escolas e residências, utilizam-se garrafas plásticas cheias de água encaixadas nos telhados para deixar passar a luz do sol e iluminar o interior durante o dia. Uma invenção tão simples quanto engenhosa que permite levar luz onde não há eletricidade. Em outros casos, criam soluções improvisadas para cozinhar, armazenar água ou se proteger do clima, utilizando materiais reciclados ou qualquer recurso disponível. Porque aqui, sobreviver também significa inventar, adaptar-se e tornar possível o impossível todos os dias. Aqui, o conceito de lar não tem nada a ver com conforto. Não é um lugar para descansar, mas um refúgio onde resistir. Um espaço mínimo que permite seguir em frente em um ambiente onde tudo exige esforço. O acesso à água, algo que em muitas partes do mundo é dado como certo, aqui implica caminhar por horas, percorrer longas distâncias sob o sol e carregar recipientes pesados que devem ser transportados de volta para casa, tornando-se uma parte essencial do seu dia a dia. Por isso, caminhar aqui não é uma opção, é uma obrigação para se manter vivo. Enquanto em outros países a tecnologia facilita a vida e reduz o esforço físico, no Burundi, tudo continua dependendo do corpo, da resistência e da capacidade de suportar condições extremas. Porque aqui, se você não se move, simplesmente não sobrevive. Mas dentro dessa realidade tão dura, existe algo que muda tudo. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que pode marcar a diferença entre a vida e a morte. Um objeto que no Burundi vale mais do que qualquer luxo e que pode transformar completamente o destino de quem o possui. Uma bicicleta. E não estamos falando de uma bicicleta nova ou de alta qualidade. Estamos falando de bicicletas velhas, gastas, muitas vezes sem freios, consertadas repetidamente para poderem continuar funcionando. Mas aqui, isso não importa, porque uma bicicleta permite carregar mais peso, transportar água, comida ou colheitas em menos tempo, chegar a mercados distantes, ter acesso a trabalho e, em muitos casos, simplesmente ver um novo dia. É a diferença entre avançar ou ficar para trás, entre ter uma oportunidade ou não ter nenhuma, porque no Burundi uma bicicleta não representa conforto,
representa futuro. E para muitos, ter uma não é um capricho. É a única forma de escapar da miséria. No Burundi, até mesmo o mais básico pode se tornar algo extraordinário. E cada decisão, cada trajeto e cada oportunidade podem ter consequências que vão muito além do que você imagina. E é precisamente aí que começa uma das realidades mais impactantes deste país. Uma que combina necessidade, risco e sobrevivência de uma forma que é difícil de acreditar. Porque no Burundi, nem todos os caminhos levam para casa. E é exatamente aqui que surge uma das maiores contradições deste país. Em muitas partes do mundo, ser rico significa ter uma casa grande, piscina, carros de luxo, uma vida repleta de comodidades. Mas no Burundi, a diferença entre ser pobre ou ter uma oportunidade pode ser tão simples quanto ter uma bicicleta. Aqui, alguém com uma bicicleta é considerado alguém com recursos, alguém com opções, alguém que pode aspirar a algo mais. E embora possa parecer incrível, essa pequena diferença muda absolutamente tudo. Uma luta diária que revela as extremas desigualdades no Burundi, onde algo tão comum como uma bicicleta se torna um verdadeiro luxo. Um objeto que não simboliza apenas status, mas esperança. Porque ter acesso a uma bicicleta pode fazer a diferença entre sair na frente ou não, em um país onde as oportunidades são tão limitadas quanto os recursos básicos. Para os burundianos, uma bicicleta não é um capricho. É mobilidade, é trabalho, é comida, é futuro. É a possibilidade de transportar colheitas, água ou mercadorias em menos tempo, de percorrer distâncias que a pé seriam impossíveis, de acessar mercados distantes e de gerar renda onde antes não havia nada. Mas há um problema, e é que conseguir uma bicicleta está fora do alcance da maioria. Se aqui muitas famílias sobrevivem com menos de $15 por mês, e uma bicicleta pode custar mais de 100, isso significa que uma pessoa teria que economizar por mais de meio ano, sem gastar absolutamente nada, só para poder comprar uma. Algo que simplesmente não é realista. Por isso, quem tem uma bicicleta tem uma vantagem enorme, mas também um risco. Porque no Burundi, esse meio de transporte está ligado a uma das realidades mais perigosas do país: suas estradas. Em um território montanhoso com infraestruturas precárias e estradas em mau estado, os ciclistas descem a toda velocidade por declives impossíveis, carregando sacos, galões ou mercadorias que, em muitos casos, superam seu próprio peso. Mas há algo ainda mais surpreendente. E é que em muitos casos nem sequer estão montados nelas. Eles as empurram por quilômetros, subindo ladeiras, avançando lentamente por estradas de terra, utilizando a bicicleta não como um meio de transporte, mas como uma ferramenta para poder carregar mais peso do que um corpo humano poderia suportar sozinho. Porque aqui, a bicicleta nem sempre serve para ir mais rápido. Serve para poder carregar mais e seguir em frente. Imagine por um momento descer uma montanha, sem freios, com mais de 100 quilos nas costas e sem margem para erros. Porque aqui, frear pode ser ainda mais perigoso do que não frear, já que o peso pode desestabilizar a bicicleta ou fazer com que os pneus estouram. Como você está vendo aqui, a bicicleta não é pilotada, é sobrevivida. E isso transforma cada trajeto em uma aposta, em uma decisão em que um único erro pode custar a vida. As curvas fechadas, a lama, a falta de asfalto e o tráfego improvisado fazem com que essas estradas sejam consideradas entre as mais perigosas do mundo, com acidentes frequentes, muitos deles fatais. E mesmo assim, todos os dias, milhares de pessoas voltam a fazê-lo, porque não tem outra opção. Alguns ganham menos de $1 por dia arriscando a vida nessas bicicletas, enquanto outros, aqueles que não podem comprar uma, percorrem quilômetros descalços carregando o peso sobre a cabeça para ganhar ainda menos. Mas há algo ainda mais extremo. Muitos ciclistas, para poupar esforço, agarram-se a caminhões em movimento, deixando-se arrastar em alta velocidade por estradas cheias de perigos, uma prática tão arriscada quanto comum, que transforma cada viagem em uma verdadeira roleta russa. E embora as autoridades tenham tentado controlar essa situação, a necessidade sempre pesa mais.
Porque aqui, o risco não é uma escolha, é parte da vida. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários. Você se atreveria a fazer um desses percursos, sabendo que um erro pode custar sua vida? E se tudo isso está te surpreendendo, deixe um like, porque o que vem a seguir é igualmente impactante. Porque por mais incrível que pareça, no Burundi, mesmo algo tão perigoso quanto isso, continua sendo um símbolo de sucesso. Ter uma bicicleta não só abre portas, como muda destinos, mas também deixa claro algo muito mais profundo. Que neste país, o perigo e a necessidade andam sempre de mãos dadas. Porque no Burundi, o perigo não está só na terra, está também na água. E é aí que essa realidade, a de ser um dos países mais pobres e difíceis do mundo, encontra um reflexo inquietante em uma frase tão simples quanto brutal. O peixe grande come o pequeno. Uma ideia que, embora pareça distante, ganha aqui um significado muito mais real, muito mais próximo e muito mais perigoso. É difícil não pensar nisso quando se observa como, em um planeta com recursos mais do que suficientes para todos, existem lugares onde a luta pelo mais básico coexiste com o excesso de outras partes do mundo. E neste país, poucos símbolos representam melhor essa realidade do que um dos predadores mais temidos da África. O peixe-tigre Goliath, um verdadeiro monstro fluvial que habita nas profundezas do lago Tanganyika e que ganhou a reputação de ser um dos peixes mais vorazes e letais do planeta. Pode ultrapassar os 2 metros de comprimento e sua mandíbula está repleta de dentes afiados como lâminas, alguns deles com mais de 10 centímetros, capazes de rasgar praticamente qualquer coisa que cruze seu caminho. Mas o mais inquietante não é sua aparência, são as histórias. Histórias de pescadores que saíram para o lago e nunca mais voltaram. Desaparecimentos, ataques, relatos que se repetem de geração em geração e que transformaram esse animal em uma figura quase mítica, mas muito real. Porque aqui, a natureza não é um espetáculo, é uma ameaça constante. O peixe-tigre Goliath reina nas águas do lago Tanganyika, um dos lugares mais impressionantes da África e também um dos mais imponentes. Este lago, o segundo mais profundo do mundo, esconde sob sua superfície uma biodiversidade única, com espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta, mas também perigos que nem sempre são visíveis. E, no entanto, apesar do risco, este lago é vida, é sustento, é trabalho. Milhares de pessoas dependem dele para pescar, se alimentar ou comercializar, enfrentando todos os dias uma natureza tão imprevisível quanto necessária. E é precisamente esse contraste que define o Burundi. Porque enquanto suas águas escondem perigo, também refletem beleza. Águas tranquilas, cercadas por montanhas e colinas verdes, que criam paisagens quase irreais, capazes de fazer esquecer por um momento a dureza da vida fora delas. Um contraste que também se repete em outros recantos do país, como as cataratas de Carera, onde a força da água rompe o silêncio da selva, ou a reserva natural de Kibira, uma selva densa e profunda, onde a luz mal atravessa as árvores e onde a sensação de isolamento é total. Lugares onde a natureza permanece intacta, selvagem, indomável, e onde por momentos parece que o tempo parou, mas a realidade sempre volta. Porque no Burundi, além dessas paisagens, a vida cotidiana continua marcada pela dificuldade, especialmente nas zonas rurais, onde reside a maior parte da população e onde as condições de vida são extremamente precárias. Casas construídas com barro, galhos e folhas de bananeira, com telhados de palha que mal resistem à chuva ou ao vento, sem piso de cimento, sem janelas, sem proteção contra a poeira, os insetos ou as doenças. No interior, o mobiliário é praticamente inexistente, e famílias inteiras compartilham um único espaço para dormir, muitas vezes sobre esteiras no chão, sem camas, sem colchões, sem nada. A falta de eletricidade obriga a depender de lamparinas a querosene ou simplesmente da luz do sol, enquanto o acesso à água potável continua sendo um luxo para muitos, obrigando-os a percorrer longas distâncias todos os dias para conseguir água. Nesse contexto,
Mesmo aqueles que têm algum tipo de trabalho são obrigados a mendigar ou trocar bens para seguir em frente. Em uma economia onde o dinheiro muitas vezes não é suficiente, ou simplesmente não existe. Um sistema baseado na necessidade, na adaptação e na resistência. Porque aqui tudo custa. Tudo exige esforço e tudo tem um preço. Se tudo isso está te impactando, deixe nos comentários, quero saber o que mais te está surpreendendo no Burundi até agora. Porque o que vem a seguir não fala apenas de história, fala do que este país teve que passar para chegar até aqui. Mas agora chega, provavelmente, a parte mais extrema deste país. Porque tudo o que você viu até agora, a pobreza, a sobrevivência, o risco constante, não é coincidência, nem acontece por acaso. Por trás dessa realidade há um conjunto de fatores que levaram o Burundi a uma situação limite. Uma combinação de história, geografia, falta de recursos e decisões que marcaram o destino de milhões de pessoas. Um dos problemas mais invisíveis, mas mais determinantes, é a energia. No Burundi, menos de 5% da população tem acesso à eletricidade, o que significa que a grande maioria das atividades diárias, trabalhar, estudar, cozinhar ou até mesmo atender um paciente, é realizada de forma manual, rudimentar e com enormes limitações. Mas o mais surpreendente não é apenas a falta de recursos, é como as pessoas se adaptam. Em algumas escolas e pequenos comércios, diante da total ausência de luz elétrica, desenvolveram soluções tão simples quanto engenhosas. Garrafas plásticas cheias de água e cloro fixadas nos tetos, capazes de refratar a luz do sol e gerar iluminação no interior durante o dia. Um sistema conhecido como luz de garrafa, que permite trazer clareza onde não há nada e que reflete perfeitamente uma realidade. Aqui, sobreviver também significa inventar, adaptar-se e levar a vida adiante com o pouco que se tem. Mas essa falta de energia não afeta apenas a vida cotidiana. Tem consequências muito mais profundas. Centros de saúde sem iluminação adequada, sem refrigeração para medicamentos, sem recursos básicos para atender emergências. Situações que afetam diretamente a expectativa de vida e que explicam por que, neste país, viver além dos 49 anos continua sendo algo pouco comum. A isso se soma sua própria localização. O Burundi não tem saída para o mar. Está cercado por países que também enfrentam dificuldades econômicas e políticas. E isso limita enormemente sua capacidade de comercializar, crescer ou receber investimento estrangeiro. Um país preso, em todos os sentidos. E como se tudo isso não bastasse, seu passado foi marcado por conflitos internos, tensões étnicas e uma guerra civil que deixou feridas profundas em sua sociedade, criando um ambiente onde avançar se tornou ainda mais complicado. O resultado de tudo isso é uma realidade que causa impacto além do material. Durante anos, o Burundi tem sido considerado um dos lugares mais infelizes do mundo, segundo relatórios internacionais. Uma classificação que não fala apenas de pobreza, mas da dificuldade de encontrar estabilidade, bem-estar ou tranquilidade no dia a dia. Porque quando cada dia é uma luta pela sobrevivência, o espaço para a felicidade se reduz. E mesmo assim, há algo que torna o Burundi um país único. Porque em meio a todas essas dificuldades, existe uma riqueza que não se mede em dinheiro. Uma riqueza cultural profunda, vibrante, que resistiu ao passar do tempo e que continua viva em cada canto do país. Tradições que foram passadas de geração em geração, ritmos que contam histórias e símbolos que durante séculos representaram o poder de toda uma nação. Como os tambores do Burundi. Durante muito tempo, esses tambores não eram simples instrumentos musicais. Eram objetos sagrados, símbolos de autoridade e de identidade nacional, utilizados em cerimônias importantes e ligados diretamente ao poder do rei. Seu som não era apenas música, era história, era força, era o Burundi. E embora o país tenha mudado e muitas coisas tenham se perdido pelo caminho, essa essência continua presente, lembrando que mesmo nas condições mais difíceis, a identidade não desaparece. E é precisamente essa mistura de extrema dificuldade e resiliência que define este país. Porque apesar de tudo,
algo está começando a mudar. Nos últimos anos, algumas iniciativas internacionais, melhorias na educação, pequenos avanços na agricultura e projetos de desenvolvimento estão começando a abrir novas oportunidades, dando a muitas pessoas uma pequena janela para um futuro diferente. Uma mudança lenta, frágil, mas real. E que demonstra que, mesmo em um dos lugares mais difíceis do planeta, sempre pode haver esperança. Se você chegou até aqui, quero saber sua opinião. Depois de ver isso, quero que você me diga algo nos comentários. Você acha que conseguiria viver assim, mesmo que fosse só por uma semana?